Eu já começo com a principal notícia desse final de semana. Envolve um crime dentro de uma farmácia, um assalto. 4 sujeitos tentando fugir da cena do crime e o cerco policial fechado de forma rápida. Só que no meio disso, a reação dos criminosos, troca de tiros. E o policial militar, um dos policiais militares que atenderam essa ocorrência, 28 anos, gente. Entrou na Polícia Militar em 2019. Foi atingido. Pode encher a tela com essa imagem daqui, Souzinha. Câmeras de monitoramento mostram aí a tentativa de fuga dos criminosos logo depois de assaltar a farmácia. Eles pararam o carro aí em uma lateral. Você tem imagens do momento em que eles tentam fugir, só que a polícia já está chegando. Presta atenção no que acontece. Tem polícia vindo aqui na rua de baixo. Eles vão tentar fugir da polícia, só que o cerco está fechado lá em cima. Presta atenção, duas viaturas, pessoal da Rocan cercando toda a situação cercada, todos receberam voz de parada. Olha a troca de tiro, gente. Eles ameaçam atirar nos policiais, os policiais começam a atirar, o motorista que estava nesse carro perde o controle. Olha isso, mais tiro, gente. Troca de tiros intensa, um bandido em fuga. Situação registrada aqui em Sorocaba. Aqui em Sorocaba, gente, do lado de São Paulo. Os bandidos fugindo lá. Sabe qual é o objetivo desse roubo? É o mesmo, gente, que parece acontecer nos últimos dias. Invadiu farmácia, quer o quê? Caneta emagrecedora. Por quê? Porque é um produto que está em alta, todo mundo está procurando e eles conseguem, assim, vender no mercado clandestino a preços mais baixos. O Matheus Almeida Rodrigues foi um dos últimos a chegar. Tem imagem do momento em que ele chega? O Matheus, ó. Aqui é o início da confusão. A Camila separou para mim. Aqui, ó. Aquela última viatura, lá vem o Matheus caminhando, ó, gente. Ele desce caminhando, se aproxima. Tira a tarja para mim, que aqui embaixo tem um homem sendo abordado. Tira a tarja. Você vai ver aí que o policial está abordando um sujeito e, de repente, o Matheus é atingido com um tiro, gente. Um dos bandidos reage, os policiais então se afastam com medo, fazem um cerco ali, ameaçam e logo depois o socorro aí ao policial que ficou caído. Ele foi levado ao hospital. O que teria acontecido? A nossa Grace Abdu já está no local. Ela já está se preparando para entrar. Ela já está pronta, Natália? Quando ela estiver pronta, já está comigo. Ela está exatamente no local onde essas imagens foram gravadas. Momentos de medo, de desespero. Traz o saldo disso tudo, Grace, porque no meio dessa troca de tiros, um policial dedicado, um filho dedicado, um homem dedicado à sociedade terminou perdendo a vida. É contigo, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde, Dionísio. Boa tarde a todos. Você de casa. A nossa equipe está em Sorocaba, no interior de São Paulo, exatamente onde aconteceu esse tiroteio. Esses criminosos eram 4 que estavam dentro de um carro que eles estacionaram bem aqui. Eu vou mostrar para vocês. A intenção, eles assaltaram uma farmácia que fica na rua de trás, bem na esquina. A uns 50 metros de distância, mais ou menos, eles pararam o carro bem ali, depois das lixeiras, onde está estacionado esse carro branco. Os criminosos vieram a pé com caixas na mão, segundo testemunhas, com os materiais roubados da farmácia. E no momento em que eles entraram no carro, o motorista que esperava aqui, o bandido, o piloto, ele foi contornar o carro, porque essa rua é sem saída. Então, quando ele veio por essa faixa, ele deu de cara com a viatura da Polícia Militar. As viaturas já tinham, aparentemente, a informação do assalto, do que estava acontecendo, vieram imediatamente, conseguiram chegar a tempo com os criminosos ainda aqui na rua de trás. Porém, houve esse confronto. Nesse momento, acaba de sair daqui, Dionísio, uma viatura da Polícia Militar que veio até o local, o tenente que está no comando das operações agora à tarde. Vale lembrar que isso aconteceu às 2 horas da manhã. Nós falamos com moradores aqui que disseram que foram muitos disparos e que deu para ver da janela dos apartamentos toda a movimentação policial na rua ao longo da madrugada. Por quê? Quando os 3 criminosos que estavam dentro do carro foram atingidos, eles foram mortos. Um 4º criminoso correu e ele correu nessa direção. Aqui ao redor tem alguns terrenos. Por exemplo, aqui tem uma antena de telefonia, né? E é um terreno baldio, então, aqui na parte de baixo. Tem muros, alguns, segundo os vizinhos, alguns terrenos vagos aqui para o lado de trás. Então, a Polícia Militar se espalhou
por aqui para conseguir prender esse quarto criminoso. Então, o quarteirão foi tomado de viatura, policiais com arma na mão, ainda teve mais disparos, segundo testemunhas, até que esse quarto criminoso foi encontrado e preso. Porém, infelizmente, Matheus, de 28 anos, que estava há 6 anos e meio na corporação, foi atingido, como dá para ver nas imagens das câmeras de segurança que estão sendo analisadas, não só pela Polícia Civil, também pela Corregedoria da Polícia Militar. Estavam aqui os corregedores da Polícia Militar, pelo menos 3 agentes aqui analisando, além dessas câmeras, desses vídeos gravados por moradores que podem ajudar na investigação, também o levantamento, o cruzamento de pistas para saber exatamente de onde teria partido o disparo que atingiu e tirou a vida do policial Matheus. Então, há mais de 12 horas isso aconteceu, já há 14 horas, foi às 2 horas da madrugada. O boletim de ocorrência ainda está sendo finalizado, porque segundo o delegado Rodrigo Aires, há muitos dados, há muitas informações necessárias. Eles estão levantando todas as armas, os disparos de todos os policiais envolvidos na ação, naquele momento em que acontece a troca de tiros entre os criminosos e os policiais militares. A rua foi fechada, houve uma grande movimentação de viaturas, então, ao longo de toda a madrugada, segundo testemunhas, foram disparos incontáveis e muita atenção ao longo da madrugada, até que o quarto criminoso foi preso. Aí os policiais então se organizaram aí para ir levá-lo à delegacia central aqui de Sorocaba e registrar o boletim de ocorrência e, infelizmente, seguir com o colega morto. O tenente que está no comando disse que eles estão nos trâmites, estiveram com os familiares no IML, os familiares de Matheus. O corpo dele já está liberado para ser velado e a investigação continua. Então, lembrando que já mais de 14 horas depois do que tudo aconteceu, o boletim de ocorrência ainda está sendo finalizado e a gente levanta mais informações sobre o que foi roubado, qual o prejuízo da farmácia e também informações de Matheus. Dionísio. Grace, primeiro deixar aqui os nossos sentimentos à família, aos entes queridos do Matheus, deixar aqui o nosso apoio, nossa solidariedade. Mas eu acho que no principal foco dessa investigação está algo que você me trouxe. A polícia ainda não consegue dizer a dinâmica de como ele foi atingido, é isso? Quem atirou, como disparou? Exatamente. Eles estão analisando os circuitos de segurança, porque, segundo testemunhas, falam até, e também o vídeo, eles levantam por mais ângulos para saber exatamente, porque há um momento em que acontecem os disparos e há um momento em que o policial cai, né? Dá a impressão aí que ele já está ferido, então eles estão analisando o exato momento em que o policial foi atingido e de onde teria partido os disparos, porque mais de um policial teria atirado contra o carro dos criminosos e os criminosos também aparentemente atiraram contra os policiais. Então eram várias armas envolvidas, então há uma investigação detalhada para saber exatamente qual bala de qual arma atingiu o Matheus. E eu vou colocar a cena. Obrigado, hein, Grace? Você continua com a gente, mas para quem está em casa, enche aquela imagem lá, ó. Porque, gente, é isso que a polícia está tentando entender. O Matheus veio naquela última viatura, Altair. Nessa que é a última a chegar na cena do crime. Pode deixar acelerar que o momento da troca de tiros, os bandidos estavam aqui dentro, um consegue correr, os policiais atiram, houve ali a resistência quem estava dentro do carro, de quem estava dentro do carro, os policiais atiraram. A viatura do Matheus vai chegar, é a última, ela vai parar aqui em cima, ó, bem aqui em cima. Presta atenção, pode acelerar um pouquinho se puder, para que a gente veja o momento em que ele desce e se aproxima. Tudo parecia já estar controlado aqui dentro do carro e é isso que chama a atenção. Lá vem ele, ó. Ele vem pelo cantinho, passa ali, um policial aborda o sujeito que está no chão e, de repente, a gente vê o policial tá andando e é atingido. Quem atirou?
Tinha alguém dentro do carro que não foi imobilizado e estava armado? É uma dúvida. Agora, é o seguinte, Dionísio... O bandido que fugiu atirou de longe? O que dá para entender é o seguinte, ó. O Matheus, a gente quando vê aqui a imagem, ele cai de frente. Ele não foi atingido nas costas. Foi aqui, ó, foi dessa direção. Agora como? Porque o camarada que está aqui no carro já está no chão. Ele não faz nenhum movimento, nada, zero. Né? Então dele não foi. Sim. Né? Dele não foi. Então foi alguém que estava em algum outro lugar ali, não dos policiais também. Não sei, está muito estranho. Porque a forma que ele caiu aqui é como se tivesse algum tiro de lá. De outro lugar. Estranho isso. E, gente, por que a gente está fazendo? Tem outros assuntos que eu vou entrar já já, mas é importante a gente entender. Pode ter acontecido de que um dos foragidos chegou a atirar? Pode. É o que a polícia está tentando identificar agora, a Polícia Civil. Tem inclusive imagens, acabaram de chegar as fotos dos foragidos, de quem conseguiu fugir esse cerco policial. Um deles é esse rapaz aqui, que ele invadiu a farmácia. Isso daqui é a imagem de dentro da farmácia. São esses dois, Natália, que estão foragidos? São esses dois que estão foragidos. Eles conseguiram ali na correria, jogam as coisas dentro do carro, tentam fugir, escapam da polícia. Eles conseguem, por uma das portas, sair correndo e ter acesso ao terreno baldio que a Grace falou. Então você reconhece, Dionísio, não está de boné, mas quem viu, o meu amigo Henrique Chaves lá em Brasília sempre repetia, quem conhece, reconhece. Reconhece, não tem dúvida disso. Não tem dúvida, é o jeito, é a camisa, é o modo de andar, é a orelha. Você reconheceu esses dois, gente? Está na região de Sorocaba, está na grande São Paulo, região metropolitana, também acessando de lá para cá. Pode acontecer? Denuncia. É criminoso. Tem um policial morto por conta disso, além de assaltos que estavam acontecendo na região.